Bem, gente, estamos aqui iniciando mais um vídeo para o canal Pitagorizando com o professor Eliel PCA. O vídeo de hoje abordará o assunto medidas de tendência central, especificamente neste vídeo, a média aritmética. Bem, mas o que são medidas de tendência central? Vejamos 3 exemplos para analisarmos. 1. A partir da idade das pessoas de um grupo, podemos estabelecer uma única idade que caracteriza o grupo todo. Considerando a temperatura de vários momentos em um mês qualquer, podemos determinar uma só temperatura que fornece uma ideia aproximada de todo o período. 3. Avaliando as notas dos vários trabalhos de um aluno no bimestre, podemos registrar com apenas uma nota seu aproveitamento no bimestre. Bem, em situações como essas, o número obtido é a medida da tendência central dos vários números usados. A média aritmética é a mais conhecida entre as medidas de tendência central. Além dela, vamos estudar também a mediana e a moda. Bem, média aritmética. Vejamos o primeiro exemplo aqui. Considerando um grupo de pessoas com 22, 20, 21, 24 e 20 anos, vamos determinar a média de idade dessas pessoas. Solução. Gente, para calcularmos a média de idade dessas pessoas, iremos proceder da seguinte maneira. Somaremos todas as idades que forem formadas, no caso, 22 mais 20 mais 21 mais 24 mais 20. Essa soma iremos dividir por 5. Por que por 5? Porque isso representa a quantidade de parcelas aqui do problema. Como eu estou somando 5 parcelas, devo dividir por 5. Bem, essa soma resulta em 107 dividido por 5, 21,4. O que significa esse 21,4? Dizemos então que a média aritmética, ou simplesmente a média de idade do grupo, é de 21,4 anos. Então, nesse grupo de pessoas com 22, 20, 21, 24 e 20 anos, vai ser representado por 21,4 anos, em média. Exemplo 2. Se ao medir de hora em hora a temperatura em determinado local, registraram-se 14 graus Celsius às 6 horas, 15 graus Celsius às 7 horas, 15 graus Celsius às 8 horas, 18 graus Celsius às 9 horas, 20 graus Celsius às 10 e 23 graus Celsius às 11 horas. Observe o seguinte, vamos calcular a média aritmética dessas temperaturas? Então eu devo somar 14 graus mais 15, mais 15, mais 18, mais 20, mais 23. E dividir por 6. Por que por 6? Porque vocês podem observar que isso tem 6 parcelas. Então, é a soma dessas parcelas dividida pela quantidade de parcelas. Por isso, eu estou dividindo por 6. Bem, essa soma, ela dá 105. Dividido por 6, eu vou obter 17,5. Qual o significado disso? Dizemos então que no período das 6 às 11 horas, a temperatura média foi de 17,5 graus Celsius. Terceiro exemplo. No caso de um aluno que realizou diversos trabalhos durante o bimestre e obteve as notas 7,5, 8,5, 10 e 7. Observamos que qual vai ser a média dessas notas desse bimestre? Bem, iremos somar essas 4 notas e dividir por 4. Por que por 4? Porque a soma das parcelas divide pela quantidade de parcelas. Como eu estou somando 4 parcelas, vou dividir por 4. A soma dessas 4 parcelas resulta em 33. 33 dividido por 4, 8,25. Isso quer dizer que a nota bimestral desse aluno é de 8,25. Bem, gente,
Nesses 3 primeiros exemplos, nós percebemos que para calcular a média aritmética, basta somar os valores que eu tenho, que são dados do problema, e dividir pela quantidade de valores. Existe uma outra média aritmética, que nós chamamos de média ponderada, porque os valores que vão ser distribuídos, os valores que vão ser dados para o cálculo dessa média, alguns deles se repetem várias vezes. Essa quantidade de vezes que eles se repetem, nós chamamos de peso. Então, para simplificar o nosso trabalho, nós iremos pegar cada valor distinto e multiplicar pela quantidade de vezes que ele se repete, ou seja, pelo peso dele. E o resultado dividir pela soma desses pesos. Isso caracteriza o que nós chamamos de média ponderada. Mas vamos ver na prática como isso acontece. Primeiro exemplo. Vejamos agora o caso de um aluno que realiza vários trabalhos com pesos diferentes, isto é, com graus de importância diferentes. Se no decorrer do bimestre ele obteve 6,5, 6,5 na prova peso 2, ou seja, essa prova vale o dobro, né? Como se valesse o dobro. 7 na pesquisa, peso 3. Esse peso 3 significa que eu vou ter que multiplicar essa nota por 3. Enquanto eu multiplico a prova por 2, a pesquisa por 3. Ou seja, a pesquisa tem uma importância maior que a prova. E a nota 6, que foi do debate, peso 1. E 7 do trabalho de equipe, peso 2. Observe que nessas 4 notas, quem tem mais peso é a pesquisa. E quem tem menor peso é exatamente o debate. Aí ele diz, a sua média, que nesse caso é chamada de média aritmética ponderada, será... Como vamos calcular isso aí? Vejamos agora. Aqui eu tenho a média ponderada. Eu vou pegar cada nota que ele tirou e multiplicar pelo seu peso, ou seja, pelo seu grau de importância. A primeira, que é 6,5, ela tem peso 2. Então, 2 vezes 6,5. Mais a segunda tem peso 3. Então, 3 vezes 7. A terceira, peso 1. 1 vezes 6. E a quarta, peso 2. Então, 2 vezes 7. Após multiplicar esses valores, eu vou somar e vou dividir essa soma pela soma dos pesos, ou seja, pela soma dos graus de importância de cada nota, que são 2, mais 3, mais 1, mais 2. Bem, multiplicando 2 vezes 6,5, 13, 3 vezes 7, 21, 1 vezes 6, 6, 2 vezes 7, 14. Somando 2 mais 3 mais 1 mais 2, 8. Essa soma aqui resulta em 54 dividido para 8, 6,75. Logo, esse aluno terá uma média bimestral de 6,75, que é a média ponderada dessas 4 notas. Exemplo 2. Quando calculamos a média aritmética de números que se repetem, podemos simplificar. Dessa maneira, para obter a média aritmética de 7, 7, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 11, 11, observamos que, gente, nessa sequência de números, vocês observem que o número 7 se repete 3 vezes, o 9 5 vezes e o 11 2 vezes. Essa quantidade de vezes que o 7, o 9 e o 11 se repete, nós chamamos de frequência ou peso, certo? Ou grau de importância. Ou grau de importância desses valores, certo? Bem, vamos ver como vamos proceder. Média ponderada. O 7 se repetiu 3 vezes, então 3 vezes 7 mais o 9 5 vezes, 5 vezes 9 e o 11 2 vezes, 2 vezes 11. Ao multiplicar e somar esses resultados, eu vou dividir pela soma desses pesos, ou seja, pela soma dos valores que representam a importância de cada nota, de cada valor. Né? 5, 3 e 2. Bem, 3 vezes 7, 21. 5 vezes 9, 45. 2 vezes 11, 22. 5 mais 3 mais 2, 10. Somando esses três valores, 88 sobre 10, dividindo 8,8. Então, dizemos então que 8,8 é a média aritmética dos números 7, 9 e 11, com frequências 3,
5 e 2, respectivamente. Observe que esse também é um exemplo de média ponderada, com os pesos sendo as frequências 3, 5 e 2. Então, como eu falei, nesse caso aí o peso é a frequência, é a quantidade de vezes que cada valor aí se repete. Certo? Bem, vamos para o exercício que possamos aplicar essa tática de média aritmética, seja ela aritmética simples ou a ponderada, certo? Eu tenho aqui o seguinte problema. Em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliação, calculando a nota bimestral pela média ponderada dessas avaliações. Se a tabela apresenta as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliações realizadas e os pesos dessas avaliações, sua nota bimestral foi aproximadamente igual a... Gente, observe aqui que a tabela, na primeira coluna, nós temos os tipos de avaliações. Prova escrita, avaliação continuada, seminário e tabela em grupo. Na segunda coluna, nós temos as notas correspondentes a cada uma delas. Prova escrita 6, avaliação continuada 7, seminário 8, trabalho em grupo 9. E na terceira coluna, o peso correspondente a cada uma dessas notas. A prova escrita e avaliação continuada tem peso 4. Seminário e trabalho em grupo, peso 2. Então se trata de uma média aritmética ponderada. Vamos calcular essa média. Bem, vamos pegar cada peso e multiplicar pela sua correspondente nota. Então, peso 4 vezes 6, 4 vezes 7, mais 2 vezes 8 e 2 vezes 9. Isso aqui eu tenho que dividir pela soma desses pesos, né? Então, 4 mais 4, mais 2, mais 2. Ora, 6 vezes 4, 24. 4 vezes 7, 28. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 4 mais 4, mais 2, mais 2. Eu vou obter 12. 24 mais 28, mais 16, mais 18. Resulta em 86, dividido por 12. 7,16666, um número decimal periódico. Vamos fazer o arredondamento, pois no gabarito eu tenho apenas uma casa decimal após a vírgula. Se eu tenho uma casa decimal após a vírgula, é porque eu tenho que analisar aqui a segunda casa após a vírgula. Como a segunda casa aqui eu possuo um valor maior que 5, significa que eu vou aumentar uma unidade na casa anterior. Então, de 1 vai passar para 2. Então, minha média ponderada vai ficar 7,2. Ou seja, a média, a nota bimestral foi aproximadamente 7,2, alternativa D. Com isso, nós chegamos ao fim